Olá pessoal, tudo bom? Já estamos de volta aqui no nosso Construindo o Futuro e hoje para a gente abordar um tema muito importante, um tema polêmico, um tema que realmente é muito preocupante. Leandro Castro já aqui comigo para a gente bater um bom papo sobre esse assunto e a gente quer chamar a sua atenção para que você fique bem atento sobre o que a gente vai falar, porque é um assunto muito sério. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história brasileira, da família brasileira, em relação aos nossos jovens, o envolvimento dos nossos jovens com as chamadas drogas, né? As drogas lícitas e as drogas ilícitas. E nesta quarta-feira, dia 26, comemoramos o Dia Internacional de Combate às Drogas. E é um momento muito específico, muito importante para que a gente possa tratar desse assunto. Não é isso, Leandro? Exato, Francisco. É um momento que a gente vive, que é muito presente, né? Antigamente era um pouco mais distante, mas hoje em dia está muito perto, muito próximo de todos nós. É verdade. E a gente tem que estar atento para essas situações, né? Que é uma questão mais do que brasileira, né? Mais do que é uma questão mundial dessa epidemia das drogas que a gente está vivendo ultimamente, né? Então a gente tem que estar atento para essa questão e ter esse cuidado, né? É um cuidado que todos nós temos que ter, não só para quem tem uma pessoa envolvida com droga na família, mas para todos nós que fazemos parte dessa sociedade. É bom lembrar, Leandro, que pesquisas, essas últimas pesquisas já de 2019, apontam o aumento no índice do uso de pessoas com uso de entorpecentes, de drogas ilícitas e ilícitas, em especial o jovem, o que é preocupante, não é? Mas o que fazer, como fazer, isso é um assunto que a gente precisa ter bastante tempo disponível para conversar sobre o assunto. Mas eu tenho certeza que você que vai estar aqui, assistindo a gente, ouvindo o que a gente está falando, vai refletir melhor sobre o assunto. Porque assim, geralmente o problema da droga pelo jovem começa pela bebida alcoólica. Sim. O álcool é a primeira droga lícita, porque você pode comprar em qualquer estabelecimento comercial que vende, que vende uma bebida alcoólica. Um jovem de 14, de 15 anos começa a ingerir bebida alcoólica nas festinhas de amigos, Sim. Não é? E daí começa todo um processo de desenvolvimento de atração pelo álcool, pela bebida alcoólica, até chegar em drogas mais pesadas, consideradas drogas pesadas, né? Mas como fazer? Quem é responsável por isso? A família? A sociedade? O Estado? Aí nós temos um parâmetro. Como tratar dessa questão? Complicado. É complicado, né? Temos que... Exemplo, o aluno que sai da escola, que vai para casa e quando sai da escola ele vai para uma pracinha. De lá ele encontra um amiguinho que está tomando uma cervejinha ou uma caipirinha, né? Corotinho, alguma coisa, e de repente começa daí. E o pai não sabe o que está acontecendo, a mãe não sabe o que está acontecendo, também não pergunta. Quer dizer, falta orientação para as famílias, falta orientação na escola, falta envolver mais esses jovens com atividades mais saudáveis. Na sua opinião, o que falta, Leandro? Pois é, né, Francisco? É uma questão bem complexa que a gente tem... A gente fala que cada caso é um caso, é complicado, né? Mas nessa questão, porque a gente fala muito da questão da orientação do aluno no período da escola, na orientação, mas também tem aquela questão que eu acho que falta para os pais, para os avós, porque muitas vezes a gente vê a questão do ProERD falando sobre droga na escola e tal, mas tem muito aluninho que ele é tímido, aí ele fica com a dúvida, ele não vai levantar a mão. Até com medo de fazer uma pergunta, os colegas ficar fazendo bullying depois, aí ele chega na casa e pergunta para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, aí muitas vezes por não saber explicar, não dar essa orientação, o adulto lá presente, dá uma bronca na criança. Ou ele já recebe um bloqueio sobre aquela situação, ou ele vai atrás de outra para se informar. E geralmente o outro, não, pô, é legal, toma aqui e tal. Tem essa questão. Então eu acho que a gente deve começar educando as crianças também, mas educar os adultos, para que repasse as informações corretas para as crianças, né? Porque tem uma certa um complicador aí, porque muitos adultos também não sabem dessa questão.
muitos usaram a droga e às vezes acham que é normal também, que as consequências dela é mínima, mas depende de organismo para organismo. Então a gente tem que ter essa conscientização do adulto também junto à sociedade para informar o vovô, a vovó, o pai, a mãe, a família toda, né? Fazer uma campanha mais ampla nesse sentido das drogas. Tem uma coisa que a gente tem que falar, porque é necessário, ainda muito presente na nossa família, na sociedade como um todo, é a questão do diferenciamento, ou seja, como diferenciar o dependente químico e o usuário de drogas. Ou seja, as pessoas falam, não, o meu familiar ele não é dependente, ele é usuário. Ou seja, não tem problema, ele só usa, não é? Só recreativo. Só é recreativo. Enquanto que outros que estão nas ruas já passam por uma série de dificuldades e a aceitação, por exemplo, é um problema sério, né? A exclusão social é um problema sério em relação a essa questão da droga. Então é preciso que se trabalhe muito bem isso e saiba entender melhor o que é essas pessoas com drogas, o dependente e o usuário. Ambos estão na mesma balança, né? Sim. Um já está acometido da doença, porque a dependência avançado. química é uma doença e isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Não é? Quanto ao usuário, inclusive há um diferenciamento no tratamento da própria lei em relação ao usuário, mas ele está no caminho da dependência. Então é preciso ter todo o cuidado possível. Agora, tem 3 coisas que a gente precisa levar em conta nessa estrutura do aumento do índice de droga, do envolvimento do jovem, do próprio adulto, da família como um todo. A gente sabe que existe uma família inteira que trabalha com comercialização de droga. Olha, a questão da droga passou a ser comercial. Sim. Uma família inteira é comerciante, comercializa droga. E parece até natural. Em alguns redutos desse país inteiro aí, você chega num determinado lugar e tem uma autoridade do tráfico. E você só entra se tiver permissão daquela autoridade do tráfico. Né? Quer dizer, a coisa se avolumou de tamanho que a gente não sabe como controlar agora. Sim. Então, essa é uma situação complicada para a gente tratar do assunto. Então vamos lá, começar pela família, começar pela sociedade e pelo Estado. Qual é o papel da família, qual é o papel da sociedade, qual é o papel do Estado? Pois nesse sentido. Mas só que uma coisa eu queria colocar antes, Francisco, que eu estava lembrando, a questão, quando você vê uma pessoa dependente químico, em vez de você enxotar, maltratar, essas coisas, dá uma palavra de carinho, conversa, porque ali é um ser humano, que ele está numa situação muito difícil. É uma situação muito complicada. Esses dias agora, essa semana que antecede agora, rodou muito nas redes sociais um rapaz que era dependente químico aqui no centro de Boa Vista, que era bem conhecido aqui no meio. Eu particularmente conheci na época que ele estava aqui no centro, na região central, que perto de onde a gente trabalha. E ele vivia numa situação muito degradante, humilhante mesmo, numa situação... e hoje... as fotos que saíram, uma boa aparência, já com alguns quilos a mais, já com um sorriso no rosto. Foi a questão das pessoas conversarem, acolher, né? Porque até um ser humano, ele tem um sentimento, né? Acolha, por mais que ele chega lá, tio, vamos dar um tal... Não, tu não precisa dar mas dá um amor e carinho, conversa, pergunta como é que ele tá, dá um bom dia, cumprimenta, porque isso faz diferença. Ele vai se sentir acolhido, amado, ele vai sentir um pertencimento ali naquele local e pode ser aquele start que ele precisa para... Não quero mais isso também, né? Tem esse sentido que eu quero sair disso. Então, minha mensagem para você é nesse sentido que você não precisa dar o dinheiro, não precisa chegar lá, abraçar, levar para tua casa, mas dá uma palavra de carinho, um aperto, um abraço, conversa, pergunta como é que ele está, se está se sentindo bem. Um próprio respeito. Um respeito. Eu acho que isso é interessante porque você humaniza. Você não objetifica aquela pessoa, tipo, deixa ele para lá que não sei o que e tal. Não exclui. Dá aquela palavra de carinho, de incentivo, você não precisa dar dinheiro. E também acho que também não deve também, mas uma palavra de carinho, um respeito e um acolhimento com certeza é muito essencial, Francisco. Com certeza, Leandro, e você tocou num assunto interessante, essa questão de você poder dar atenção. A atenção talvez seja uma necessidade iminente hoje do jovem ou de qualquer pessoa que seja portadora dessa doença. E é bom lembrar que a dependência química é uma doença, né? É uma doença que não tem cura.
É bom lembrar que não tem cura. Existe uma recuperação, existem grupos de autoajuda, de mútuo-ajudas, existem os CAPs, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, existe os religiosos e as igrejas e as instituições afins que trabalham no sentido de recuperar e devolver à sociedade essas pessoas para que elas tenham uma outra oportunidade. Mas a família é especial. E aí eu volto para a questão da atenção. A atenção para essas pessoas é muito importante. Muitas das vezes essas pessoas precisam, Leandro, somente de desabafar, de falar o que está ali afligindo, né? Porque é uma doença da alma, é uma doença muito forte, emocional, sim, e você precisa jogar para fora isso para se sentir melhor. Muitas das vezes elas não têm esse acolhimento que você falou na família. Então, começa pela família. O diálogo entre o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas mais próximas dessas pessoas é um medicamento fantástico para acalmar e para dar uma oportunidade, um novo sentido naquilo que ela pretende fazer. Então, começa pela família, a atenção da família, o carinho da família, o respeito pela pessoa da forma como ela está se sentindo, né? E isso já vai melhorar. Nós vamos voltar para a sociedade. A sociedade precisa dar condição para que essas pessoas possam ter um acolhimento. Por exemplo, nós precisamos entender que todos nós, seres humanos, a qualquer momento podemos passar por uma situação dessa, né? Então é bom um olhar diferente na sociedade. E aí você entra com um papel fundamental. O governo não tem condição de fazer, o Estado não tem como fazer. Então a sociedade é fazer a sua parte, é você, como ser humano, humanizar essa questão, é você fazer somente a sua parte. Faça aquilo que pode ajudar, mas faça só o que pode ajudar, não faça aquilo que pode prejudicar. Excluir uma pessoa dessa natureza é você estar contribuindo para o lado contrário. Sim. E você tem que acolher, dar oportunidade. Distanciando essa pessoa. Está distanciando essa pessoa, não é? Essas pessoas precisam ter uma atenção, mas uma atenção em que você possa ajudá-la, não colocar num caminho diferenciado. Porque muitas vezes, né, Francisco, a pessoa quando começa nesse sentido, começa a apresentar os primeiros sinais ali de dependência química, ele é tratado como um vagabundo da família. É verdade. Ele é um termo forte, mas muitos tratam assim. Aquela pessoa que não sei o que lá e tal, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, só tal, quer... Aí são uma série de adjetivos ali nessa questão e eles vão excluindo essa pessoa que vai se distanciando, com o tempo vem parar para cá no centro, né? Leandro, a pessoa portadora dessa doença, vamos colocar assim, um dependente químico, ele perde a sua própria identidade. Sim. Se você tem o Antônio, um cidadão, um jovem, um estudante, é um filho do senhor fulano e da senhora fulana, e quando ele passa a ser um dependente químico, ele passa a ser tratado como drogado, como lixo social. Sim. Ele passa a ser tratado como uma pessoa nociva à sociedade. Isso sem classe social, né? Sem classe social. Então essa pessoa passa a ser excluído da sociedade. Ele deixa de ser um membro de um núcleo social. Ele passa a ser uma pessoa nociva e imprestável. Essa é a verdade. E quando você trata essa pessoa de uma forma diferenciada, e aí nós vamos para o acolhimento, aí nós vamos para a atenção, aí nós vamos para o encaminhamento e orientação. Essa orientação é importante, não é? Orientação na família, e aí eu digo, a necessidade da orientação para essas questões não é só para quem está no meio, para quem está afetado pela droga. Essa orientação é para a família inteira, essa orientação é para profissionais de saúde e de segurança, justiça, de todas as áreas afins, não é? Essa orientação é para pessoas como nós, comuns, que andamos nas ruas, porque a qualquer momento nós podemos nos deparar com essa situação. Sim. A outra questão é na escola. Nós precisamos começar uma campanha na escola sobre essa questão do índice do aumento do uso de drogas, tanto na escola, na família, na sociedade, onde quer que esteja, né? Nós sabemos hoje que o alvo maior dos traficantes, o alvo maior das facções criminosas são os jovens, porque tem, de certa forma, um amparo pela lei. Sim. E esses jovens e essas crianças, inclusive, né, são direcionadas para esse fim como empoderamento, como poder. Porque assim, primeiro eles vão te oferecer alguma coisa que você está precisando, o jovem, a criança, uma oportunidade, dinheiro,
né? Eles vão pertencimento de um grupo, né? Pertencer a um grupo poderoso, onde pode agir e não ter medo, porque tem proteção, né? Então tem uma série de coisas que é preciso que a gente entenda para poder a gente fazer alguma coisa em favor. Mas é preciso que a gente possa entender o nosso papel, o papel da sociedade, o papel da família e o papel do Estado. E agora o papel do Estado? Qual é o papel do Estado? O Estado tem que oferecer uma estrutura mínima para atender essas pessoas, né? Nós estamos em qualquer lugar por onde você passe, e nós que andamos bastante aí por esse país, nós sabemos como que funciona nas ruas de qualquer cidade grande ou até mesmo do interior. Antes não, né? Mas hoje já é uma coisa comum. A gente observa os jovens jogados nas ruas, os jovens catando nas lixeiras públicas alimento, né? Os jovens maltrapilhos e os jovens sem nenhuma perspectiva de encontro consigo mesmo, né? Vamos colocar, de recessão social. É difícil você aceitar essa condição num país como o nosso, onde a gente sempre é um povo hospitaleiro, humano, e que gosta de ajudar as pessoas. Onde é que está essa nossa capacidade de poder ajudar as pessoas? Verdade, está cada vez mais distante, né? Empurrando, mas marginalizando mesmo, empurrando para a margem da sociedade mesmo. Querem... E outras coisas, em muitos sentidos, ainda excluem e botam para mais longe, né? Fazem a limpeza para poder aquilo fugir da vista também, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de notar isso, de perceber e mais uma vez, não excluir, não empurrar para longe, traz. As pessoas vão se sentir incomodadas em algum momento? Vão, mas naquela questão, mas você tem que saber que aquela pessoa, ela não pode ser objetificada, jogada, excluída, ela tem que ser atraída, porque ela vai se sentir em um certo momento, por mais que a droga tenha essa ação no corpo, no comportamento, mas em algum momento ela vai ter um momento de lucidez, vai levar a refletir, porque ela é uma luta diária, né? Conforme o relato de pessoas que superaram o vício, essa luta ela é constante, diária, até para uma pessoa sair disso, precisa de um amigo, precisa de uma família, precisa de alguém para dar orientação, precisa sair daquele círculo que ele vivia antes. Se não quebra aquela corrente, aquele círculo, dificilmente ele vai ser trazido de volta para o meio social, para o meio de uma vivência onde ele pode superar esse vício. Então é interessante que essa palavra de carinho atrás, tenta quebrar aquele elo ali que puxa ele para as drogas. Interessante, é uma coisa que podemos fazer. Custa vontade, custa carinho, custa afeto, né? Então isso eu acho que é interessante a gente passar essa mensagem para as pessoas olharem com um pouco mais de sensibilidade e se colocam no lugar do outro. Ele com certeza, essa pessoa que está ali, ela não quer estar ali, ela não quer estar ali debaixo da chuva, ela não quer estar passando frio, ela não quer estar suja, ela não quer com a barba mal feita, com o cabelo grande, com os dentes estragados, ela não quer ter aquela vida, ninguém quer. Então se coloca nesse sentido para você ver e buscar, coloca no lugar do outro para você ver, ele está passando um momento de dificuldade, ele está num momento difícil e que por pouca coisa no destino talvez poderia ser, colocando de um modo mais agressivo, você ali. Então nesse sentido que eu falo, um pouco mais de amor, carinho, atenção para essas pessoas que... Muitas vezes as próximas mesmo, pessoas próximas, parentes que a gente vê nessa situação. Verdade, Leandro. E agora eu quero falar com você que está assistindo o nosso vídeo. A você que tem uma responsabilidade social e que ainda não atentou para isso. Falar com você que tem um familiar ou que conhece alguém que esteja passando por esse problema. Eu acho que chegou o momento, chegou a hora da gente começar a arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pela gente mesmo. Porque se você faz alguma coisa por alguém, não necessariamente só as pessoas que têm problemas com drogas, mas se você faz por alguém que esteja precisando de alguma coisa, você está fazendo por você, porque você é capaz de fazer, né? Se você faz alguma coisa por alguém doente, você está fazendo por você porque você está com saúde e pode fazer, né? Dê graças a Deus. Chegou a hora da gente repensar a nossa maneira, do nosso papel social. O que nós estamos fazendo aqui
nesse planeta Terra. Se a gente não consegue ajudar as pessoas, se a gente não consegue ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente não tem feito nada, o que a gente está fazendo, afinal de contas, se a gente não consegue, pelo menos, ouvir o nosso irmão, se a gente não consegue ouvir uma pessoa necessitada de apenas falar para a gente. Sensibilizar com a dor do outro. Sensibilizar com a dor do outro. Né? Então chegou a hora, a família brasileira está doente. Dificilmente uma família não tenha um membro afetado por a questão das drogas, do álcool, que é uma droga lícita. Né? Dificilmente nós não conhecemos alguém que esteja com essa doença da dependência química. Dificilmente nós não conhecemos pessoas que estão sendo afetadas por essa questão, porque a droga provoca outras consequências. Né? Mulheres que estão com hematomas, mulheres que morreram, crianças que estão sendo estupradas, idosos que estão sendo maltratados, pessoas que estão morrendo no trânsito, pessoas que estão indo para o tráfico, pessoas que estão morrendo aos poucos, envelhecendo tão rápido, pessoas que realmente não sabem nem aonde estão. Todas essas pessoas estão sendo afetadas diretamente pelo uso incontrolável das drogas. E é hora da gente repensar essa maneira que a gente está vivendo, Leandro, em sociedade, né? Verdade. A hora do Estado repensar o seu papel, o que oferecer na sua estrutura para cuidar, para acolher essas pessoas, né? A hora da família repensar o papel, a hora do diálogo, a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de caminhar junto, a hora de abrir o coração e a hora de ser solidário. Nós precisamos usar mais a nossa solidariedade, nós precisamos usar mais o nosso papel de ser humano, nós precisamos humanizar mais as nossas ações. Era isso que eu queria dizer, Leandro. E aproveitar, você me falava ainda há pouco da necessidade de a gente discutir mais esse assunto. No dia 26, o Dia Internacional de Combate às Drogas, vai acontecer no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima uma audiência pública para tratar sobre esse assunto, sobre o combate às drogas. O levantamento das instituições que têm trabalhado, que estão trabalhando, os profissionais que têm se dedicado, os grupos de autoajuda, e aí eu já vou adiantando alguns aqui. Por exemplo, nós temos os grupos de alcoólicos anônimos espalhados pela cidade de Boa Vista, o estado de Roraima também, onde acolhem essas pessoas são colocadas à prova para saber se tem ou não problemas com álcool, para saber se essas pessoas podem ter uma oportunidade para mudar a sua vida, né? Nós temos os grupos de narcóticos anônimos espalhados pela cidade de Boa Vista e o interior do estado também, onde essas pessoas vão procurar ajudas. E detalhes, não pagam nada. Não cobram nada para receber essas pessoas. Qualquer pessoa pode participar dessas reuniões, tanto do Alcoólicos Anônimos quanto do Narcóticos Anônimos, que é muito importante isso. É bom destacar também que é uma questão sem julgamento também, né? Que você vai estar falando com pessoas que têm o mesmo problema que você, vai estar tocando experiência, quem superou essa questão. É muito interessante isso, que você vai ser bem acolhido. Não vai ter alguém lá de cima se achando superior para te julgar, tipo, ele veio aqui e tal. Não, lá é todo igual, todo mundo é tratado da mesma forma, todo no mesmo nível ali, de alguns já com mais experiência, que pode te ajudar, que já passou por isso, o que você está passando ele já passou antes, e vai ter uma palavra para você, uma orientação nesse sentido. Então é muito importante que não vai ter alguém ali para te dizer o que fazer, o que não fazer e tal, e ser o senhor da razão. Então é importante que você participe. É uma troca de experiência. Exato. Não é? Onde as pessoas vão fazer um relato dos problemas que tiveram ou que estão, aonde você vai tirar a sua, vamos colocar, a opinião das pessoas, o relato das pessoas vai fazer com que você se sinta também igual a todos eles. Sim. E dali começar uma maneira diferente de começar a vida, né? De repensar a vida. Uma outra situação também é a questão das instituições públicas, as igrejas, por exemplo, Igreja Católica, evangelistas e de todas as outras correntes religiosas têm feito um trabalho muito importante, né? Estão fazendo o papel que o Estado hoje não consegue fazer. Sim. Nesse sentido, é muito interessante, né, nessa questão, porque as igrejas, elas
igual conhecer a Casa Pai, tem vários Fazenda outros. Esperança. A Fazenda da Esperança é uma questão que eu conheço pessoalmente. Eu já estive lá uma vez fazendo um material lá na Fazenda da Esperança e foi muito interessante. Eu ouvi as pessoas que realmente eles tinham algo entre eles, uma camaradagem de um ajudar, um auxiliar. Aquela questão de você chegar lá e ele se sentir útil. Solidários, você via que ele se sentia feliz, porque ele estava fazendo pão, estava cuidando da horta, estava limpando o quintal, construindo a casa para receber mais pessoas que vinham, fazia o sabão. Isso era muito interessante. Eu via o brilho no olho, igual o rapaz que cuidava a casa o dia que eu fui lá, que estava gerenciando a Fazenda da Esperança. Ele falava: olha, essas pessoas que eu já tive uma situação bem terrível, eu sei o que elas estão sentindo, o brilho no olho dela, e elas queriam conversar, estavam muito suscetíveis para conversar, para contar a história, para poder contar o que passou, para querer dizer, para levar as outras pessoas. Uma forma de ajudar também, por exemplo, da Fazenda da Esperança, ela faz o produto, o pão, o biscoito, o sabão. Você também pode ajudar comprando esses produtos, comprando o sabão, o biscoito, o pão da Fazenda da Esperança. Você ajuda a manter mais pessoas lá e também ao ampliar a Fazenda da Esperança para receber mais pessoas, né? Outra questão, no vídeo passado a gente falou sobre a questão do meio ambiente, do óleo. Você pode pegar o óleo usado também da sua casa e levar para fazer essa doação, para eles fazerem o sabão. É uma forma simples de ajudar, mas que vai ajudar. Pode não parecer nada, pode parecer até uma bobagem estar falando assim, essa questão, saindo do assunto, mas é uma forma de você ajudar. Imaginou se aqui dentro de Boa Vista 1000 pessoas todo mês faz isso? Nossa, ajuda muita coisa, muita gente. Então é interessante que é um passinho pequeno, mas que ajuda muito. É verdade. Eu antes de encerrar, Leandro, eu quero falar uma coisa para você, porque isso eu não consigo ficar sem falar. A questão da droga é uma coisa tão séria nesse país, está levando tantos jovens a desaparecer tão cedo, e a gente fica muito preocupado. E uma pessoa hoje pela parte da manhã me falou uma coisa muito forte e eu teria que falar para vocês. E ele me disse o seguinte: olha, eu sou dependente químico e estou numa situação muito desagradável. A minha família não me aceita mais, a sociedade não me aceita mais, eu não sei mais o que fazer e eu não consigo parar. E eu fiz uma pergunta para essa pessoa: e o que você acha que pode acontecer com você? Ele disse: tem 3 coisas que eu posso esperar. O hospital, qualquer momento eu posso ir para o hospital, para a cadeia, para a penitenciária, porque eu posso matar, ou eu posso fazer algo, um atentado, e o cemitério, porque eu posso morrer ou alguém pode me matar. Então, assim, para as pessoas que estão afetadas de tal natureza, são 3 caminhos: o hospital, a cadeia e o cemitério. E isso nós não queremos nem para você e nem para ninguém. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre isso e convidando você mais uma vez para o dia 26, às 3 horas da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, a uma reunião pública onde será debatido a questão do combate à droga. Você vai ficar sabendo aonde você deve procurar ajuda, quem é que pode ajudar você, como é que você deve fazer. Tudo isso você vai encontrar nessa reunião. Então, o nosso convite está feito para você. Dia 26, às 3 da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa de Roraima, uma audiência pública para falar sobre a questão do combate às drogas. Exato, Francisco. É muito importante essa questão que as pessoas venham participar, né? E também para trazer sua história e para compartilhar a história dos outros, porque você vai ver o quanto isso é muito mais presente do que você percebe. Então, vamos finalizar? Vamos finalizar, mas embora a gente está tratando de um assunto muito polêmico, né? Muito complicado, mas a gente está feliz também, porque nós estamos no período do inverno agora, né? Isso. E está chovendo bastante, a gente fica feliz aí por você também, por agricultor, nosso amigo que está feliz. Nossa cidadezinha começando a ficar verde, os espelhos do centro já florando. É verdade, é verdade. Um abraço para você, tudo de bom e até a próxima. Curta e compartilhe, construindo o futuro
e também no nosso Instagram, Construindo Futuro RR. Curta lá e começa a seguir a gente. Abraços!